aí, pessoal, chega mais que o SBT Notícias está começando agora. Eu sou Darlisson Dutra. Hoje já é sábado, dia 21 de abril, e você vai ver em primeira mão os fatos mais importantes da madrugada. Jornalismo ao vivo, dinâmico e de um jeito que você nem vai ver o tempo passar. Vamos ver juntos agora um resumo dos principais assuntos desse fim de semana. Preso suspeito de participação em arrastão em ônibus que terminou com 3 mortes em São Paulo. Câmeras registraram o tiroteio e o pânico dos passageiros. Cadê a polícia? Cadê o bombeiro? 2 pessoas são baleadas em assalto a uma lanchonete no Rio de Janeiro. Mais uma polêmica. MC Biel é acusado de espancar ex-mulher nos Estados Unidos. Polícia de São Paulo investiga a morte de idoso por traumatismo craniano depois de uma briga com a ex-mulher e o atual companheiro dela. A vítima se atrasou para buscar o filho. Ele foi chamar no portão, aí recusaram entregar o menino, acabaram discutindo. Fuga frustrada. Criminosos batem carro roubado no muro de uma escola de futebol. Ministério da Justiça notifica o Facebook e cobra explicações sobre o uso irregular de dados dos usuários brasileiros. Ministério Público de São Paulo abre inquérito sobre suposto repasse de 10 milhões de reais da Odebrecht para campanhas de Geraldo Alckmin. Coreia do Norte anuncia suspensão de testes nucleares e com mísseis. O mundo da música eletrônica está de luto. DJ sueco Avicii é encontrado morto em quarto de hotel. A causa da morte ainda não foi divulgada. Bom dia para você, agora são 3 horas e 13 minutos, horário de Brasília. Nós vamos começar esta edição do SBT Notícias falando da tragédia que aconteceu esta semana em São Paulo, dentro de um ônibus. A polícia prendeu um rapaz suspeito de participar do arrastão que deixou 3 mortos e 4 feridos. Entre as vítimas está um rapaz de 23 anos que tinha acabado de se tornar advogado. Senhor Eduardo, eu queria dar uma resposta para o senhor. A gente vive num país que, infelizmente, se acostumou a ver o choro de pais e mães que enterram seus filhos todos os dias, vítimas da mesma violência. O senhor não é o primeiro a perguntar até quando e, lamentavelmente, também não vai ser o último. Receba aí o nosso sentimento e seguimos com a esperança de que um dia isso vai mudar. Não só aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, mais uma noite violenta. Um assalto a uma lanchonete terminou em tiroteio e 2 pessoas foram baleadas. O assalto foi em Botafogo, na zona sul da cidade. O criminoso abriu fogo quando percebeu a chegada dos policiais. Os tiros acertaram as vítimas que passavam pela rua. As 2 pessoas baleadas foram encaminhadas a hospitais próximos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. Os policiais não têm peito de aço e as pessoas comuns que circulam por essas zonas de guerra não têm nem treinamento para escapar de uma situação dessa. Bom, se tem um povo que realmente está sofrendo com a violência aqui no Brasil, é o carioca. Olha só esse dado alarmante. Na Tijuca, um dos bairros mais tradicionais do Rio, o número de roubos aumentou 50%. Isto só este ano. Infelizmente, nesta sexta-feira, mais uma vítima foi enterrada. Em nota, a Polícia Militar informou que faz patrulhamento e tem ações de prevenção à criminalidade no bairro da Tijuca, como se isso fosse o suficiente para resolver o problema. Longe de dizer que a culpa é da PM do Rio, até porque a gente sabe que o buraco é mais embaixo. 3 homens foram presos no centro de São Paulo com uma enorme quantidade de drogas. São vários e vários sacos com entorpecentes de todos os tipos. Mais de 300 frascos de lança-perfume, 134 quilos de cocaína, quase 6 quilos de crack e 31 quilos de maconha. Fora as drogas, a polícia também encontrou 3 balanças de precisão, coletes à prova de bala, munições e anotações de contabilidade. Essa apreensão foi na favela do Moinho. Os 3 presos foram indiciados por tráfico de drogas. A polícia de São Paulo investiga a morte de um inspetor de alunos por traumatismo craniano depois de uma briga com a ex-mulher e o atual companheiro dela. A vítima se atrasou para buscar o filho. O corpo do idoso foi enterrado nesta sexta-feira. O inspetor de alunos José Tadeu de Souza, de 67 anos, marcou de buscar o filho na casa da ex-mulher, mas se atrasou por causa do trabalho.
isso teria motivado a confusão. Ele foi chamar no portão, aí recusaram entregar o menino, aí eu vi, assim, insultos, foram trocados muitos insultos entre eles, acabaram discutindo. José Tadeu teria sido agredido pela ex-mulher, pelo atual marido e por um dos filhos dela. Ela mesmo segurou meu pai pelas costas, que tem arranhões nas costas dele, mordida, tudo. Os suspeitos disseram à polícia que apenas tentaram se defender. Eles aguardam a investigação em liberdade. Eu sei que não vai trazer meu pai de volta, mas eu quero o descanso dele em paz e, acima de tudo, que a justiça seja feita. Agora é esperar a investigação da Polícia Civil para esclarecer isso daí. Já que a gente está falando neste assunto, nós vamos trazer um caso polêmico envolvendo um famoso, o cantor de funk Gabriel Marins Rodrigues. Você conhece? Bom, é o MC Biel. Pois é, ele é acusado de agressão pela ex-mulher. O caso será julgado pela Justiça dos Estados Unidos, onde os dois moram. A modelo Duda Castro enviou fotos com marcas de agressão ao jornalista Léo Dias do programa Fofocalizando do SBT. Ela disse que nos últimos 7 meses sofreu agressões físicas e verbais. MC Biel usou uma rede social para responder à modelo e mostrou um vídeo para dizer que também foi agredido. A gravação foi feita no domingo de Páscoa, na Califórnia. Segundo Biel, a ex-mulher quebrou um copo no rosto dele, o que fez o cantor levar 13 pontos. Eu vi a Eduarda saindo de casa depois desse dia, depois do dia do vídeo, com algema, usando algema. Ela foi presa, ela ficou 24 horas na delegacia. No fim do mês, o caso será analisado por um tribunal americano. A Justiça do Rio mandou soltar um artista de circo que está há 13 dias preso no complexo penitenciário de Bangu. Ele foi detido junto com outras 160 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma milícia. O Ministério da Justiça notificou o Facebook e cobrou explicações sobre o uso irregular de dados dos usuários brasileiros. Mais de 400 mil pessoas foram afetadas por aqui com o vazamento das informações. A falta de profissionais qualificados é um dos maiores problemas enfrentados pela área da saúde no Brasil. Em São Paulo, um curso dá treinamento gratuito para quem pensa em trabalhar com diagnósticos e manutenção de equipamentos hospitalares. A Coreia do Norte anunciou o fim dos testes nucleares e do lançamento de mísseis intercontinentais. O líder do país, Kim Jong-un, disse que o programa militar não era mais necessário e que o local onde os testes eram realizados serão desativados. Segundo a agência estatal do país, a decisão começa a valer a partir deste sábado. A Coreia do Norte caminha para selar um acordo de paz com a vizinha Coreia do Sul e também com os Estados Unidos. A suspensão do programa nuclear foi uma condição imposta pelos americanos. Em troca, a Coreia do Norte exige a retirada das tropas dos Estados Unidos da Península Coreana. O DJ sueco Avicii, um dos mais famosos do mundo, foi encontrado morto em Omã, no Oriente Médio. Veja a seguir aqui no SBT Notícias: quadrilha explode caixas eletrônicos de agência bancária. E ainda, bandidos se passam por passageiros para assaltar motoristas de aplicativos. Você confere daqui a pouco. Agora são 3 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Voltamos ao vivo com as principais notícias até às 6 da manhã. Pelo menos 6 criminosos armados com fuzis explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária no interior de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que 2 criminosos batem um carro roubado no muro de uma escola de futebol em Campinas, no interior de São Paulo. Em alta velocidade, os criminosos atravessam o canteiro central da avenida e invadem a pista contrária. Logo depois, o veículo atinge o muro da escola. Um dos criminosos consegue fugir. O outro suspeito acabou preso. Eles não podem reclamar porque podia ter sido muito pior. A pancada foi bem forte. Com certeza você conhece alguém que, por causa da crise, perdeu o emprego e, para sustentar a família, começou a trabalhar como motorista desses aplicativos de corrida. Bom, os ganhos não são tão altos, mas a insegurança... Olha só o que os ladrões estão fazendo. Eles pedem o serviço e cometem o assalto. E o que para muitos motoristas foi uma escolha para ajudar na renda, acabou virando profissão de risco. Procurada pela nossa equipe, a empresa Uber não se manifestou.
A crise econômica atingiu em cheio os trabalhadores domésticos. Na região metropolitana de São Paulo, muitas empregadas foram dispensadas e a procura por diaristas também caiu. Você vai ver a seguir. Em pronunciamento, o presidente Michel Temer critica a torcida de críticos de seu governo pelo fracasso do país. Veja também, bolivianos são encontrados em fábrica da Grande São Paulo em situação de trabalho escravo. E ainda, a polícia apreendeu quase R$500 mil em cigarros contrabandeados. Você confere daqui a pouco no SBT Notícias. Dois homens foram indiciados por manter trabalhadores em situação análoga à escravidão. A dupla era responsável por uma confecção de roupas que funcionava de forma clandestina na Grande São Paulo. 15 bolivianos trabalhavam em situação desumana. Num pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente Michel Temer não comentou diretamente as investigações contra ele na Operação Lava Jato, mas disse que é fácil bater no governo e que existe uma disputa irracional para jogar uns contra os outros e uma torcida organizada pelo fracasso do país. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar o pré-candidato à presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, pelo suposto recebimento de mais de R$10 milhões por meio de Caixa 2. A investigação começou na Operação Lava Jato, a partir de delações de ex-executivos da Odebrecht. O ex-governador Geraldo Alckmin negou qualquer irregularidade e disse que está à disposição da Justiça. O secretário Marcos Monteiro afirmou que a gestão financeira da campanha foi feita dentro da lei e que todas as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. A construtora Odebrecht informou que colabora com as investigações e reafirmou que já reconheceu os erros e que está comprometida com o combate à corrupção. Um rapaz morreu vítima de uma droga que muita gente acha que não passa de uma brincadeira, mas não é e nunca foi uma brincadeira. O lança-perfume, ou loló, como também é chamado. Para quem não sabe, este ano essa substância matou pelo menos 20 pessoas só na capital paulista. Márcia Dantas. A polícia do Rio de Janeiro fechou o cerco ao comércio ilegal de armas e apreendeu um verdadeiro arsenal. Vamos ver. A Justiça negou o pedido de prisão preventiva do frentista acusado de matar 2 pessoas durante uma confusão em um posto de combustíveis durante o pré-carnaval de São Paulo. O Ministério Público concordou com a decisão e pediu mais investigações sobre o crime. Um caminhão que transportava cerveja foi alvo de bandidos armados na rodovia Presidente Dutra. Os criminosos trocaram tiros com a polícia e fugiram. Uma loja de conveniência virou alvo fácil de furtos e roubos em Curitiba. As câmeras de segurança do local flagraram a ação de um criminoso conhecido como Playboy da Vodka. Só neste mês, esta é a 3ª vez que o jovem rouba bebidas na loja. A polícia apreendeu quase R$500 mil em cigarros contrabandeados dentro de uma casa em Sorocaba, no interior paulista. Os cigarros estavam escondidos em compartimentos falsos na parede do banheiro e no fundo de um armário. Eles foram contrabandeados do Paraguai e custam R$450 mil. Os policiais também apreenderam 50 celulares e R$5 mil em notas de dinheiro. Próximo ao local, foram encontrados 2 vans e um caminhão que eram usados para distribuir a mercadoria. Um homem estava na casa e assumiu ser o dono dos cigarros, mas a polícia investiga o envolvimento de outras pessoas que compravam os produtos. A polícia gaúcha investiga uma quadrilha que rouba cargas com a ajuda de caminhoneiros. Como não há violência ou ameaça, os crimes são enquadrados como furto, dificultando a prisão dos ladrões. Um francês está desaparecido desde segunda-feira, quando saiu para fazer trilha na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Medicamentos ainda em fase de testes e sem aprovação das agências reguladoras estão sendo vendidos pela internet. A promessa é ajudar quem espera ficar musculoso rapidamente, um risco enorme para a saúde. Se você é um dos mais de 47 milhões de brasileiros que usam planos de saúde, fique alerta. A agência que regula o setor estuda mudanças que podem mexer com o valor das mensalidades e das coberturas.
Em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, foram confirmados 27 casos de toxoplasmose e existem mais 150 pessoas com suspeita de ter contraído a doença. Para enfrentar o surto, a orientação principal é só consumir água fervida ou mineral. A população denuncia que os teleféricos do Morro do Alemão estão parados há 3 meses. Este era o principal meio de transporte de aproximadamente 10 mil pessoas por dia. A comunidade está indignada com a paralisação. Um prejuízo imenso para quem depende desse transporte para sobreviver. Pelo menos 3 pessoas morreram no 4º dia de protestos na capital da Nicarágua. As vítimas são um policial e 2 estudantes. Os protestos são contra as reformas da Previdência Social impostas pelo presidente Daniel Ortega. Os manifestantes atiraram pedras contra os policiais, que responderam com tiros e bombas de gás lacrimogêneo. Pneus foram queimados e várias ruas foram interditadas. Em resposta, Daniel Ortega fechou 5 canais de TV que apoiavam as manifestações. Estudantes americanos realizaram protestos em todo o país pedindo maior controle na venda de armas. Os memorandos escritos pelo ex-chefe do FBI foram finalmente divulgados. Em um dos documentos, o presidente americano Donald Trump teria contado detalhes de uma conversa que teve com Vladimir Putin sobre garotas de programa. Há menos de 2 meses, Londres sofria com a nevasca e uma intensa onda de frio. Agora, o que preocupa os britânicos é justamente o contrário, o calor. Esse já é considerado o mês de abril mais quente dos últimos 70 anos, como mostra o correspondente Sérgio Uti. A chuva dos últimos dias causou alagamentos e desabamentos em Salvador. As sirenes de alerta da Defesa Civil foram acionadas nas áreas com risco de deslizamento. Neste sábado, Brasília completa 58 anos. Muito além dos famosos prédios do arquiteto Oscar Niemeyer, a paisagem da capital do país está tomada pelo verde. São 900 mil árvores espalhadas pela cidade. Continue aqui com a gente, você vai ver a seguir. O empresário Joesley Batista afirma que por 2 anos pagou mesada de R$50 mil para Aécio Neves. Polícia descobre fábrica de moedas falsas na zona leste de São Paulo. E ainda, 3 homens são detidos em flagrante por pichar o muro da Pinacoteca na capital paulista. Você confere daqui a pouco no SBT Notícias. Voltamos ao vivo para todo o Brasil. Agora são 4 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Policiais do Departamento de Investigações Criminais identificaram uma fábrica de moedas falsas. O esquema funcionava em uma sala comercial na zona leste de São Paulo. 2 homens que estavam na fábrica clandestina foram presos em flagrante. A dupla vai responder pelo crime de falsificação de moeda. A pena pode chegar até 8 anos de prisão. As máquinas foram apreendidas. A Polícia Civil de São Paulo investiga uma nova versão do crime de falso sequestro. Os bandidos agora aplicam o golpe em 2 pessoas da mesma família simultaneamente. As vítimas ficam incomunicáveis e acabam acreditando que o parente está em poder dos criminosos. Pelo menos 15 casos já foram registrados em apenas 2 semanas. A polícia apreendeu alimentos com origem duvidosa no interior de São Paulo. A mercadoria estava sem validade, alguns produtos estavam visivelmente estragados. Um verdadeiro risco para o consumidor. 2 casos de vandalismo pegaram os paulistanos de surpresa nesta sexta-feira. 3 homens foram detidos em flagrante por pichar o muro da Pinacoteca do Estado. E pela 2ª vez, só esta semana, o painel de vidro da raia olímpica da USP foi quebrado. De acordo com a prefeitura, uma perícia será feita no local e os vidros serão substituídos. Uma onda de depredação a ônibus está perturbando a região metropolitana de São Paulo. De Belo Horizonte, aliás. 8 ônibus foram queimados em 1 semana. A polícia suspeita que seja uma ordem vinda de dentro dos presídios. A rede de farmácia popular de Pelotas, no Rio Grande do Sul, está com falta de medicamentos. Cerca de 40 mil pessoas foram afetadas e ainda não há previsão para a normalização do fornecimento. O deputado Osmar Serralho, ex-ministro da Justiça, disse que quando estava no cargo sofreu pressões dos senadores Aécio Neves e Renan Calheiros para mudar o comando da Polícia Federal.
A Rádio Arco-Íris disse estar surpresa com as declarações de Joesley Batista e que a prestação de serviços publicitários está documentada por trocas de e-mails e notas fiscais. A defesa de Aécio Neves afirmou que o senador jamais tentou interferir na nomeação de delegados. Renan Calheiros disse que não se prestaria a falar com Osmar Serralho e que virou oposição ao governo Temer justamente quando o deputado assumiu o Ministério da Justiça. No Pará, apesar da diminuição da chuva, os problemas continuam. Em Paragominas, pelo menos 1.000 pessoas sofreram perdas com a enchente. As autoridades tentaram descobrir a origem das barragens clandestinas que provocaram a inundação. 2 adolescentes vão representar o Brasil num programa internacional durante a Copa do Mundo na Rússia daqui a 2 meses. É o futebol pela amizade. Uma espécie de intercâmbio entre jovens de todos os países que vão participar do Campeonato Mundial. Por falar em futebol, foram sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Arsenal da Inglaterra anunciou que o técnico Arsène Wenger deixará o clube no fim da temporada. O SBT Notícias traz diretamente de Goiás uma história emocionante que prova que a união e a solidariedade podem mudar vidas. Até o youtuber Whindersson Nunes ficou comovido com esse casal de idosos que o repórter Lucílio Macedo vai mostrar agora. Que história linda, né? Bom, você vai ver a seguir, mais de 10.000 pessoas têm que deixar as casas na Alemanha por causa de operação para retirada de bomba da Segunda Guerra Mundial. Veja também, preso suspeito de participação em arrastão em ônibus que terminou com 3 mortes em São Paulo. E ainda, ladrão é jogado pela janela ao tentar invadir casa. Você confere daqui a pouco no SBT Notícias. Agora são 4h49, horário de Brasília. O SBT Notícias continua ao vivo para todo o Brasil até às 6 da manhã. 3 homens foram presos no centro de São Paulo com a enorme quantidade de drogas. São vários e vários sacos com entorpecentes de todos os tipos, mais de 300 frascos de lança-perfume, 134 quilos de cocaína, quase 6 quilos de crack e 31 quilos de maconha. Fora as drogas, a polícia também encontrou 3 balanças de precisão, coletes à prova de bala, munições e anotações de contabilidade. Essa apreensão foi na favela do Moinho. Os 3 presos foram indiciados por tráfico de drogas. A polícia de São Paulo desarticulou uma quadrilha que fraudava o sistema de cobrança de operadoras de TV por assinatura, telefonia e internet. Os criminosos se passavam por funcionários das empresas para oferecer planos mais baratos aos clientes. A Polícia Federal descobriu um laboratório de produção de cocaína na região metropolitana de São Paulo. 6 pessoas foram presas e 700 quilos da droga apreendidos. A reportagem é de Carolina Guaidas. Agora são 4h54, o SBT Notícias segue ao vivo com o jornalismo a madrugada toda até às 6 da manhã. Muito obrigado você que está chegando agora. Vamos levar informações importantes do que acontece no Brasil e no mundo nesse final de semana. Uma operação policial desarticulou uma organização criminosa que atuava dentro e fora dos presídios no Recife. Um crime que está há 9 anos impune. Uma gangue de neonazistas executou um casal durante uma festa em Curitiba. O crime, segundo os assassinos, teria sido motivado por um suposto conflito de ideologia e de interesses. A família das vítimas pede justiça. Agora eu vou chamar a atenção para uma imagem interessante, hein? Um ladrão se deu mal depois de pular a janela de uma casa para fazer um assalto. Neste vídeo é possível ver o momento em que o criminoso recebe a ajuda dos comparsas para alcançar a janela de uma residência que fica no 2º andar. Até aí tudo bem, né? Ele entra na casa e rouba um celular. Mas o assalto foi interrompido pela vítima, que empurrou o bandido janela abaixo. O ladrão cai no chão atordoado e consegue fugir com os outros suspeitos. Esse teve o que merece, né? O caso aconteceu na Colômbia. Agora são 5 horas em ponto, muito obrigado pela sua companhia. Vamos seguindo ainda com mais uma hora de muitas notícias ao vivo para todo o Brasil. 2 homens foram indiciados por manter trabalhadores em situação análoga à escravidão.
A dupla era responsável por uma confecção de roupas que funcionava de forma clandestina na Grande São Paulo. 15 bolivianos trabalhavam em situação desumana. A fábrica clandestina falsificava roupas de marcas famosas. A produção funcionava durante 24 horas por dia. Mais de 15 trabalhadores eram explorados, a maioria boliviano. Segundo a polícia, até crianças trabalhavam no local. Nós trouxemos eles aqui para a delegacia, alguns menores de idade, e aqui nós entramos em contato com os órgãos competentes, para que conseguíssemos identificar cada um deles, qual a condição deles aqui no país. Os funcionários dormiam em beliches no local de trabalho. A situação era desumana. O que impressiona a polícia é que os imigrantes revelaram que não eram forçados a trabalhar. Que em relação à vida, em relação à realidade que eles tinham lá no país deles, a condição deles aqui no Brasil estava ótima, né? Só que isso não é aceitável para nós, né, na nossa sociedade, enfim. Agora a investigação vai continuar. O objetivo é identificar quem são os verdadeiros responsáveis, né? Quem está por trás disso, para onde eles abasteciam, para onde iam essas mercadorias. A polícia apreendeu todas as roupas e as máquinas usadas na produção. No Rio de Janeiro, mais uma noite violenta. Um assalto a uma lanchonete terminou em tiroteio e 2 pessoas foram baleadas. O assalto foi em Botafogo, na zona sul da cidade. O criminoso abriu fogo quando percebeu a chegada dos policiais. Os tiros acertaram as vítimas que passavam pela rua. As 2 pessoas baleadas foram encaminhadas a hospitais próximos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. A Justiça negou o pedido de prisão preventiva do frentista acusado de matar 2 pessoas durante uma confusão em um posto de combustíveis no pré-carnaval de São Paulo. O Ministério Público concordou com a decisão e pediu mais investigações sobre o crime. Pelo menos 6 criminosos armados com fuzis explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária no interior de São Paulo. A Justiça do Rio mandou soltar um artista de circo que está há 13 dias preso no complexo penitenciário de Bangu. Ele foi detido junto com outras 160 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma milícia. A polícia de São Paulo investiga a morte de um inspetor de alunos por traumatismo craniano depois de uma briga com a ex-mulher e o atual companheiro dela. O corpo do idoso foi enterrado nesta sexta-feira. O inspetor de alunos José Tadeu de Souza, de 67 anos, marcou de buscar o filho na casa da ex-mulher, mas se atrasou por causa do trabalho. Isso teria motivado a confusão. Ele foi chamar no portão, aí recusaram entregar o menino, aí houve, assim, insultos, foram trocados muitos insultos entre eles, acabaram discutindo. José Tadeu teria sido agredido pela ex-mulher, pelo atual marido e por um dos filhos dela. Ela mesmo segurou meu pai pelas costas, que tem arranhões nas costas dele, mordida, tudo. Os suspeitos disseram à polícia que apenas tentaram se defender. Eles aguardam a investigação em liberdade. Eu sei que não vai trazer meu pai de volta, mas eu quero o descanso dele em paz e, acima de tudo, que a justiça seja feita. Com certeza você conhece alguém que, por causa da crise, acabou perdendo o emprego e, para sustentar a família, começou a trabalhar como motorista desses aplicativos de corrida. A gente sabe que os ganhos não são tão altos, mas agora o problema é a insegurança. É que os ladrões estão pedindo esse tipo de serviço e depois cometendo assalto. E o que para muitos motoristas foi uma escolha para ajudar na renda, acabou virando uma profissão de risco. Procurada pela nossa equipe, a empresa Uber não se manifestou. O Ministério Público do Rio de Janeiro revela um número impressionante. De cada 10 roubos, 4 são praticados com réplicas de armas. A falta de profissionais qualificados é um dos maiores problemas enfrentados pela área da saúde no Brasil. Em São Paulo, um curso dá treinamento gratuito para quem pensa em trabalhar com diagnósticos e manutenção de equipamentos hospitalares. Continue com a gente e você vai ver a seguir. Coreia do Norte anuncia a suspensão de testes nucleares e lançamentos de mísseis. Veja também, MC Biel é acusado de espancar a ex-mulher nos Estados Unidos. E tem ainda este flagrante de impacto. Garotas têm um aparelho celular roubado por motociclista em plena luz do dia na Grande São Paulo. Você confere tudo isso e muito mais daqui a pouco no SBT Notícias.
cantor de funk Gabriel Marins Rodrigues, ou MC Biel, é acusado de agressão pela ex-mulher. O caso será julgado pela Justiça dos Estados Unidos, onde os dois moram. A modelo Duda Castro enviou fotos com marcas de agressão ao jornalista Léo Dias do programa Fofocalizando do SBT. Ela disse que nos últimos 7 meses sofreu agressões físicas e verbais. MC Biel usou uma rede social para responder à modelo e mostrou um vídeo para dizer que também foi agredido. A gravação foi feita no domingo de Páscoa, na Califórnia. Segundo Biel, a ex-mulher quebrou um copo no rosto dele, o que fez o cantor levar 13 pontos. Eu vi a Eduarda saindo de casa depois desse dia, depois do dia do vídeo, com algema, usando algema. Ela foi presa, ela ficou 24 horas na delegacia. No fim do mês, o caso será analisado por um tribunal americano. Um rapaz morreu vítima de uma droga que muita gente acha que não passa de uma brincadeira. Mas não é e nunca foi uma brincadeira. É o lança-perfume ou loló, como também é chamado. Para quem não sabe, este ano esta substância fez pelo menos 20 mortos só na capital paulista. Márcia Dantas. Uma loja de conveniência virou alvo fácil de furtos e roubos em Curitiba. As câmeras de segurança do local flagraram a ação de um criminoso conhecido como Playboy da Vodka. Só neste mês, esta é a 3ª vez que o jovem rouba bebidas na loja. Policiais do Departamento de Investigações Criminais identificaram uma fábrica de moedas falsas. O esquema funcionava em uma sala comercial na zona leste de São Paulo. 2 homens que estavam na fábrica clandestina foram presos em flagrante. A dupla vai responder pelo crime de falsificação de moeda. A pena pode chegar até 8 anos de prisão. As máquinas foram apreendidas. A polícia do Rio de Janeiro fechou o cerco ao comércio ilegal de armas e apreendeu um verdadeiro arsenal. Vamos ver. A crise econômica atingiu em cheio os trabalhadores domésticos. Na região metropolitana de São Paulo, muitas empregadas foram dispensadas e a procura por diaristas também caiu. Agora são 5h30. Obrigado pela sua companhia. O SBT Notícias segue com jornalismo ao vivo durante toda a madrugada. A gente vai até às 6 da manhã. Os memorandos escritos pelo ex-chefe do FBI foram finalmente divulgados. Em um dos documentos, o presidente americano Donald Trump teria contado detalhes de uma conversa que teve com Vladimir Putin sobre garotas de programa. A Coreia do Norte anunciou o fim dos testes nucleares e do lançamento de mísseis intercontinentais. O líder do país, Kim Jong-un, disse que o programa militar não era mais necessário e que o local onde os testes eram realizados serão desativados. Segundo a agência estatal do país, a decisão começa a valer a partir deste sábado. A Coreia do Norte caminha para selar um acordo de paz com a vizinha Coreia do Sul e também com os Estados Unidos. A suspensão do programa nuclear foi uma condição imposta pelos americanos. Em troca, a Coreia do Norte exige a retirada das tropas dos Estados Unidos da Península Coreana. Uma operação para a retirada de uma bomba provocou caos em Berlim. Mais de 10 mil pessoas tiveram que deixar as casas na capital alemã. A principal estação de trem da cidade foi fechada e foram registrados atrasos em todo o país. O artefato, datado da Segunda Guerra Mundial, foi encontrado durante escavações. A bomba, que pesava meia tonelada, foi detonada em uma explosão controlada. Num pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente Michel Temer não comentou diretamente as investigações contra ele na Lava Jato, mas disse que é fácil bater no governo e que existe uma disputa irracional para jogar uns contra os outros e uma torcida organizada pelo fracasso do país. Atenção para essa reportagem que você vai ver a seguir. A Polícia Civil de São Paulo investiga uma nova versão do crime de falso sequestro. Os bandidos agora aplicam o golpe em 2 pessoas da mesma família simultaneamente. As vítimas ficam incomunicáveis e acabam acreditando que o parente está em poder dos criminosos. Pelo menos 15 casos já foram registrados em apenas 2 semanas. Um caminhão que transportava cerveja foi alvo de bandidos armados na rodovia Presidente Dutra. Os criminosos trocaram tiros com a polícia e fugiram. Agora, um flagrante de um assalto em Osasco, na Grande São Paulo.
Tá vendo esse homem aí parado na moto? Pois é, ele é um assaltante. Repare agora que o criminoso saca uma arma e já aponta para 4 meninas que passavam por ali. As garotas, claro, ficam abaladas e foram entregando os celulares. Só que uma delas, essa que está mais abaixo do vídeo, não entrega nada, provavelmente porque não tinha um aparelho com ela no momento. Depois que recolhe os telefones, o bandido sai tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Bom, você vai ver a seguir. Polícia apreende quase R$500 mil em cigarros contrabandeados dentro de uma casa. Veja também, imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a esclarecer o arrastão em ônibus que terminou com 3 mortos na zona sul da capital paulista. E ainda, fãs, amigos e parentes lamentam a morte precoce do DJ sueco Avicii. Ele foi encontrado sem vida em um quarto de hotel. Você confere tudo isso daqui a pouco no SBT Notícias. A polícia prendeu um rapaz suspeito de participar do arrastão em um ônibus que deixou 3 mortos e 4 feridos em São Paulo. Entre as vítimas está um rapaz de 23 anos que tinha acabado de se tornar advogado. Mais um caso triste de violência aqui, né? São 5h47, você continua acompanhando o SBT Notícias e agora vamos falar do Rio de Janeiro. Lá o carioca está sofrendo com a violência também. Olha só esse dado alarmante. Na Tijuca, um dos bairros mais tradicionais do Rio, o número de roubos aumentou 50%. Isto só este ano. Infelizmente, nesta sexta-feira, mais uma vítima foi enterrada. Em nota, a Polícia Militar informou que faz patrulhamento e tem ações de prevenção à criminalidade no bairro da Tijuca. Como se isso fosse o suficiente para resolver o problema. Longe de dizer que a culpa é da PM do Rio, até porque a gente sabe que o buraco é mais embaixo. 2 casos de vandalismo pegaram os moradores de São Paulo de surpresa nesta sexta-feira. 3 homens foram detidos em flagrante por pichar o muro da Pinacoteca do Estado. E pela segunda vez, só esta semana, o painel de vidro da raia olímpica da USP foi quebrado. De acordo com a prefeitura, uma perícia será feita no local e os vidros serão substituídos. A polícia gaúcha investiga uma quadrilha que rouba cargas com a ajuda de caminhoneiros. Como não há violência ou ameaça, os crimes são enquadrados como furto, dificultando a prisão dos ladrões. A polícia apreendeu quase R$500 mil em cigarros contrabandeados dentro de uma casa em Sorocaba, no interior paulista. Os cigarros estavam escondidos em compartimentos falsos na parede do banheiro e no fundo de um armário. Eles foram contrabandeados do Paraguai e custam R$450 mil. Os policiais também apreenderam 50 celulares e R$5 mil em notas. Próximo ao local foram encontrados 2 vans e um caminhão, que eram usados para distribuir a mercadoria. Um homem estava na casa e assumiu ser o dono dos cigarros. Mas a polícia investiga o envolvimento de outras pessoas que compravam os produtos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que 2 criminosos batem um carro roubado no muro de uma escola de futebol em Campinas, no interior de São Paulo. Olha só essa imagem. Em alta velocidade, os criminosos atravessam o canteiro central da avenida e invadem a pista contrária. Logo depois, o veículo atinge o muro da escola. Um dos criminosos consegue fugir. O outro suspeito acabou preso. Medicamentos ainda em fase de testes e sem aprovação das agências reguladoras estão sendo vendidos pela internet. A promessa é ajudar quem espera ficar musculoso rapidamente, mas é um risco enorme para a saúde. Agora uma notícia que chocou o mundo da música. O DJ sueco Avicii, um dos mais famosos do mundo, foi encontrado morto em Omã, no Oriente Médio. Bom, o SBT Notícias está acabando, que pena, né? Só tenho que agradecer a sua companhia e dizer que amanhã eu volto no mesmo horário. Fique agora com o Chaves. Um excelente sábado para você. Até amanhã.